como tem feito todos os dias. E eu quero ler com você um texto que vai justamente nos falar da importância de nós estarmos jejuando por nós mesmos. Nesse período, nós estamos jejuando por nós mesmos, jejuando pela família, pela igreja, jejuando pela cidade, pelas autoridades e pela igreja do Senhor entre as nações e, claro, pelo nosso país, colocando diante de Deus. E vem uma pergunta e eu gostaria de responder nessa noite com vocês. A pergunta é: como jejuar por mim mesmo e o porquê jejuar por mim mesmo? Eu quero, antes dessa meditação, ler com você Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vivia nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, encorajai uns aos outros, e despiste de todo o velho homem com os seus feitos, e revestiste de um novo homem, agora com conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meus irmãos, quando nós falamos em jejum, o jejum é a única maneira de nós mortificarmos as obras da carne. E aqui o texto de Colossenses, ele é muito claro, ele é muito rico. Em qualquer versão que você pegar, vai falar da nossa natureza humana. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, assim como todo o evangelho, ele não estava sendo escrito para incrédulos. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja. Era uma das igrejas e aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos. Eram pessoas que já tinham passado pela experiência com o Senhor Jesus, mas que precisava abrir mão de algumas práticas antigas. Olha que interessante. Então, quando nós lemos, principalmente as cartas paulinas, o evangelho como um todo, mas de maneira especial as cartas paulinas, a partir de Romanos e até Apocalipse, né? Que Apocalipse é a revelação de João, aí vem as cartas de Pedro, vem Tiago, mas a partir das cartas paulinas, que começa em Romanos, e até o Apocalipse, de maneira muito especial, isso que foi escrito, irmãos, para nós, para crentes. Pessoas que já tinham passado pela experiência de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Isso aqui não foi escrito para incrédulo. Então, quando eu leio esses textos, quando eu leio um Novo Testamento em especial, a partir das cartas romanas, eu digo especial porque o Senhor Jesus também pregava para crentes, para incrédulos e para crentes. Mas os maiores confrontos de Jesus se dava quando ele estava com os discípulos. Ele pregava uma mensagem de salvação para o incrédulo, mas quando ele estava com os discípulos, ele pegava firme, trabalhando o caráter para que eles pudessem abrir mão da velha natureza, dos velhos hábitos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso aqui, escrevendo para nós. E aí então vem a pergunta: como, pois, eu posso jejuar para mim mesmo e por quê? Qual é o objetivo do jejum? Irmãos, o jejum, conforme nós estamos acompanhando aqui no nosso manual de jejum e oração, e tem uma palavra bem clara, né, um esclarecimento acerca do jejum. Um dos motivos principais do jejum é mortificar a nossa carne.
é mortificar a nossa natureza. Por meio do jejum, nós alcançamos vitórias que nós não jamais iremos alcançar só na nossa vontade, só no nosso desejo. Uma pessoa ela pode ter muito desejo de parar de mentir, mas se ela não tiver um nível de consagração ao Senhor e permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dela, dificilmente ela vai conseguir se livrar desse pecado. Dificilmente ela vai conseguir se livrar desse pecado. Então, nós precisamos compreender isso. Que há coisas na nossa vida que nós precisamos nos livrar. E essas coisas nós só vamos conseguir nos livrar dela se nós entrarmos em um nível de consagração ao Senhor e clamarmos ali pela graça, pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Não há como você se livrar de algumas coisas. Agora, o que acontece, irmão? Deixa eu dar uma explicação. Mesmo o homem alcançado no Evangelho, mesmo um adulto que já tenha crescido na igreja, bebezinho, foi consagrado e cresceu na igreja, aquele ser ele vem com a natureza pecaminosa. E quando chega um determinado período da sua vida, aquela natureza pecaminosa começa a aflorar. E acredite, mesmo uma criança nascida no Evangelho, ele é contaminado com as coisas desse mundo, com práticas. Por exemplo, é possível uma criança criada no Evangelho mentir? Sim. Ah, mas os pais nunca ensinaram, mas ele aprendeu. Ele aprende na escola, ele aprende pelo meio das redes sociais, da televisão, na convivência com outras pessoas, vendo exemplos, principalmente de pessoas que exercem liderança. Então ele vai sendo contaminado. E é possível, quando ele estiver na sua vida adulta, na sua vida cristã, ele tenha essa necessidade de abrir mão dessas coisas e lutar contra essas coisas. Agora, imagine um adulto, um rapaz, um adolescente, um jovem, um homem adulto, uma mulher, um rapaz, uma moça. Imagine alguém que já teve uma experiência no mundo até uma determinada idade, aí se converte e vem para a casa de Deus. Sabe o que acontece, querido? Essa pessoa vem com a sua mente poluída. Ela já vem contaminada com o sistema desse mundo, algo que está impregnado na sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele fala do processo da metanoia, mudança de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é metanoia, mudança de mente. Então nós precisamos, irmãos, abrir mãos de hábito. E o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para a igreja em Colossenses, aos Colossenses, ele está falando justamente isso. Os irmãos da igreja, ele está falando isso. Olha, agora que vocês morreu, ele começa no capítulo 3, agora que morreste, a vossa vida está em Cristo Jesus, pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ele começa então dizendo que a nossa mudança deve começar pela nossa maneira de pensar. Só, meu querido irmão, que tem um detalhe. Só querer, só desejar mudar não é o suficiente. Existem lixos na nossa mente, na nossa alma, na nossa natureza, que só vai sair por meio do jejum e da oração. Só vai sair com uma prática muito profunda de jejum e de oração, de renúncia, de vontade. Olha o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Eu desço isso aqui bem ao lado da cruz justamente para que eu possa olhar isso todos os dias e eu preciso renunciar a algo todos os dias para seguir a Jesus. Eu preciso renunciar à minha vontade, o meu querer. Muitas vezes o meu desejo de dar o troco conforme a moeda, muitas vezes o meu desejo de querer revindar, de querer explicar o inexplicável, porque está na minha natureza. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, quando nós temos aqui, em 50 dias de jejum e oração, estamos na nossa terceira semana, especificamente quinto dia da terceira semana. Meu irmão, minha irmã, quando nós oramos por nós mesmos, nós temos que ser sinceros e colocar os pés da cruz. E aí você tem que fazer uma pergunta muito sincera, fazer um inventário. E aí eu dou um conselho prático. Pega 2 folhas sulfite e começa a escrever em uma. Hábitos saudáveis que eu preciso manter. E vai, enumera todos eles. Na outra você escreve assim: hábitos maus que eu preciso deixar. Você faz o inventário e aí você vai ver. Agora, esse inventário tem que ser sincero. Para que você seja sincero, é bom você entrar no seu quarto, fechar a porta, só você. Ninguém vê. E depois você escrever, você rasga, picota, joga fora, toca fogo. Mas só para você entender. Mas tem que ser um inventário sincero. Você tem que olhar para dentro de você e reconhecer e dar nome às suas falhas. E você vai ver que muitas coisas você precisa abrir mão. Faça a pergunta do tipo: eu amo de verdade, eu amo as pessoas com amor que a Bíblia me ensina? Eu amo ao meu próximo sem distinção, como amo a mim mesmo? Eu amo a Deus acima de todas as coisas, assim conforme a Bíblia ensina? Ou tem coisas que eu amo mais que a Deus? Eu sou realmente sincero o quanto eu aparento ser? Eu sou realmente fiel o quanto eu aparento ser? O meu caráter é inquestionável, o meu caráter é o mesmo quando eu estou só de quando eu estou em público. Sabe por quê, querido? Caráter é aquilo que nós somos quando não há ninguém por perto. Então eu preciso fazer essas perguntas e eu preciso colocar diante de Deus. E está aqui uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode mudar: caráter. Querido irmão, querida irmã, 35 anos de convertido. E 2 anos e meio depois, dentro de um seminário, de lá para cá, dentro de uma igreja, liderando, quer seja como evangelista, como pastor, como capelão, eu nunca vi uma pessoa mudar, ter o seu caráter transformado, sem a ação do Espírito Santo. O senhor pode mudar muitas coisas, mas caráter só é transformado se o Espírito Santo for convidado e a pessoa submeter. Que vê uma prática terrível ligada ao caráter, que uma pessoa tem muita dificuldade em deixar? A mentira. Apesar de sabermos que o diabo é o pai da mentira. Apesar de sabermos que quando se mente, você abre mão da paternidade de Deus e assume a paternidade do diabo em sua vida. João 8,44 diz isso. Vós tem por pai o diabo, aquele que pratica mentira. Então, nós temos uma tendência de fazermos coisas apesar da nossa consciência, e aí quando você vai fazer um inventário prático, pessoal, acerca de você, das suas emoções, da sua vontade, do seu querer, você vai compreender. Você vai
compreender que você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Qual o recurso, pastor? Jejum e oração. Senhor, eu estou jejuando esta semana e eu coloco aos pés da cruz, porque eu tenho dificuldade nessa área. Eu tenho dificuldade, Senhor, em controlar a minha ira. Há uma ira tão grande dentro de mim que eu tenho dificuldade de controlar. Submeto aos pés da cruz. Eu tenho dificuldade de controlar a língua. Submeto aos pés da cruz. Eu tenho dificuldade de controlar o meu temperamento. Submeto aos pés da cruz. Jejum e oração. Eu tenho dificuldade em ouvir as coisas e guardar para mim mesmo. Submeto aos pés da cruz. Ore, seja específico. Dê nome ao seu pecado. Fale, Espírito Santo, eu não quero mais, mas eu sozinho não consigo. Eu estou me submetendo aqui. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, escrito para religiosos. Pega uma folha em branco, em nome de Jesus, anota. Hábitos saudáveis, hábitos maus, que eu preciso abrir mão. Anota em nome de Jesus e submeta aos pés da cruz. Fala, eu estou jejuando hoje por isso. Ah, querido, é gostoso demais nós jejuarmos para pedir, por exemplo, um dom. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero ser batizado com dom de língua. Maravilha, gostoso. Mas faz o mesmo. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero me livrar desse pecado que eu não consigo abrir mão. Senhor, eu quero me livrar, eu quero consagrar os meus olhos ao Senhor. Senhor, eu não consigo controlar os meus olhos, Senhor. Eu vivo fixando os meus olhos em coisas que a Tua palavra proíbe. Ore, consagre os seus olhos ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus te capacitar, te dar condições de você santificar os teus olhos. Senhor, eu não consigo santificar os meus lábios. Peça ao Espírito Santo de Deus, toca nos meus lábios, assim como tocou nos lábios de Isaías. Jejum e oração, meu irmão. Jejum e oração. Você começa a romper quando você ora por você mesmo, meu irmão. Então, eu quero aqui falar de coisas práticas. Então, eu te encorajo, amanhã nós estamos hoje nós estamos no penúltimo dia da terceira semana, porque domingo já começa a próxima, né? Não, nós estamos no 5º dia, no antepenúltimo da terceira semana. Eu te encorajo em nome de Jesus. Faz a oração de Jeremias, lá em Lamentações 3. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você tem dificuldade, pega o livro lá, Libertação, que eu vou falar sobre as 3 faces com as quais nós nos apresentamos. A face pública, a face privada e a face oculta, que é a nossa consciência, com a qual nós nos apresentamos diante de Deus. Porque Deus conhece a essência, Ele não olha a aparência. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, jejum e oração. Primeiramente, para nos levar a romper com a área das nossas vidas, que só na nossa força de vontade nós não somos capazes de vencer. Mortificai, pois, os vossos membros que estão nessa terra, o nosso corpo, a nossa natureza. Agora, eu preciso ser sincero, você precisa ser sincero, é algo simples. E quer saber de uma coisa? Eu experimentei isso. Eu conto nesse livro aqui, No Lugar Secreto, Jejum e Oração. Foi aqui, meu irmão, está aqui. Estou falando de algo que eu experimentei. Foi aqui que Deus me ensinou, foi no lugar secreto. Foi tendo um confronto desse. O que eu estou falando para você aqui, eu tive que fazer.
Eu tive que pegar 2 folhas de sulfite em branco e uma escrever hábitos saudáveis e hábitos maus. E eu tive que escrever. Eu tive que pedir ao Espírito Santo no lugar secreto, o Espírito Santo me confrontando. Você precisa mudar nessa área. Alguns perguntam assim para mim, pastor, por que tanto jejum? Porque eu sei quais são os carrapichos da minha vida. Eu sei quais são os carrapichos que o Espírito Santo precisa constantemente tirar. Eu sei quais são as áreas da minha vida que, se eu não redobrar o meu estado de vigilância, eu sou tentado. Sabe o que Deus falou para Caim, após ele matar o seu irmão Abel? Eis que o pecado todos os dias jaz à tua porta, mas a ti cabe resisti-lo. Todos os dias, eu e você, nós temos a chance de pecar contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Todos os dias. É por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Vigiar, meu irmão, está em alerta. Vigiar está consciente. Vigiar é você, a vida cristã, para ela ser vivida vitoriosamente, você precisa entrar naquilo que eu sempre falo para um dependente químico, quando vem buscar ajuda, que vai para um tratamento, mas serve para nós também. É você entrar e nunca sair de um processo de prevenção à recaída. Isso é vigilância. Prevenção à recaída. Todos os dias eu tenho que entrar no processo de prevenção às recaídas. Porque senão eu vou voltar a cometer erros que eu cometia no passado. Eu vou começar a fazer coisas que o velho homem fazia. Eu tenho que vigiar constantemente. Porque a tendência do velho homem querer ressuscitar, o apóstolo Paulo disse, mortificai, fazei morrer o velho homem. Está aqui, Colossenses, fazei morrer o velho homem com seus feitos. É diariamente. Já que morreste, a vossa vida está escondida em Cristo. Fazei mortificar o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, todos os dias. Vida cristã vitoriosa só é possível se você estiver disposta a entrar em um programa, um processo diário e contínuo de prevenção à recaída. Todos os dias. E aí, o salmista no Salmo 4, Salmo 8, ele diz assim, consultai o vosso travesseiro. Ou seja, até na hora que eu for dormir, eu preciso colocar a cabeça no meu travesseiro e consultar a minha consciência. Porque eu fazendo isso, eu vou detectar que existe alguma coisa para eu me arrepender. Nenhum ser humano é capaz de viver um dia nessa terra sem cometer um único pecado. Quer seja por palavra, por ações, por atitude ou pecado por omissão. Nenhum ser humano. É por isso que eu preciso colocar diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar isso para você. Você precisa jejuar por você mesmo. E você só vai começar a experimentar do avivamento que começa em você quando você começar a ter consciência do seu pecado. O avivamento só vem quando eu tomo consciência de que eu pequei, eu me arrependo, eu confesso, eu abandono, eu me livro da culpa e eu dependo agora do Espírito Santo de Deus.
sem processo de arrependimento, não há avivamento. O avivamento começa quando o Espírito Santo começa a gerar dentro de mim arrependimento profundo. Quando eu começo a olhar para dentro de mim e eu vejo que eu pequei, eu choro, eu clamo, Senhor, tenha misericórdia. E aí, meu irmão, pecado da vaidade, pecado do orgulho, pecado da arrogância, da avareza, da ira, da mentira. Pecar por falar, ouvir, ficar ouvindo blá blá blá. Pecar de planejar o mal contra os outros, de desejar o mal contra o seu irmão. Pecar da rebelião, da rebeldia. Querido, é uma infinidade de pecado que nos cerca, que todos os dias bate à nossa porta, os quais nós só vamos vencer e alcançar vitória sobre eles, por meio do jejum e da oração, a partir do momento que, no lugar secreto, eu tenho consciência da área que eu preciso vencer, eu reconheço, eu me arrependo, eu confesso e eu peço ao Espírito Santo. Lê o Salmo 32. Sabe por quê, queridos? Há muitas doenças em nossa alma. Sabe por que nós não conseguimos vencer muitas doenças? E algumas se manifestam já de maneira psicossomáticas, doenças mentais que já estão interferindo no nosso organismo, porque nós temos dificuldade de nos livrar das mágoas do ressentimento. Tiago 12,15 diz que ninguém se prive da graça de Deus. Está aqui. Que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe, e que por meio delas muitos sejam contaminados. Tende cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe, e que por causa dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude a me livrar dessa predisposição que eu tenho de guardar ressentimento. Faça isso, fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda porque eu tenho uma predisposição de guardar ressentimento. A pessoa falou alguma coisa, vai para o meu coração. É uma raiz de amargura. E ali vai ficando, vai corroendo a minha alma, vai corroendo a minha alma. De repente, eu me tornei uma pessoa amargurada e eu contamino quem está por perto de mim. Peça ao Espírito Santo de Deus, eu estou jejuando por isso, eu estou jejuando para que eu tenha facilidade de perdoar. Eu estou jejuando para que eu tenha facilidade de ouvir e absorver somente o que for bom. Eu tenho dificuldade, fale para o Espírito Santo, de aceitar o que Deus diz a meu respeito, porque o que as pessoas dizem a meu respeito causa muito mais efeito na minha vida do que o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que você é filho de Deus, mas você dá ouvidos à voz do diabo quando diz que Deus não é teu pai, que ele não se importa com você. Por exemplo, quando a Bíblia diz que você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, mas você olha para você mesmo e você não vê nenhuma beleza. Quando o Espírito, a Bíblia diz que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, mas você ouve
a voz do inferno pela boca de alguém quando diz que você não é capaz. Peça ao Espírito Santo, simplesmente fala, Espírito Santo, eu quero colocar a minha vida em jejum e oração aos pés do teu altar, para que eu possa absorver, tomar posse do que a palavra diz a meu respeito, porque o que as pessoas dizem a meu respeito causa mais efeito na minha vida do que o que Deus diz. Querido, quando você ouve a voz de pessoas e ouve a voz do diabo, você está dizendo para Deus que ele é mentiroso. Deus é mentiroso? É um pecado que você comete. Quando você não acredita naquilo que Deus falou que você é. Você é filho, você é filha. Quando a Bíblia diz que você é e você se diminui, para de se diminuir em nome de Jesus. Para com esse complexo de inferioridade quando a Bíblia diz que você é filho de Deus, que você pode todas as coisas. Que você faz parte de um rei de sacerdotes. Quando a Bíblia diz que você faz parte de um sacerdócio real, você tem realeza, mas você se comporta como um plebeu, uma plebeia. Peça ao Espírito Santo de Deus para arrancar essa mentira que o diabo implantou no seu coração. Pede para o Espírito Santo de Deus arrancar da sua natureza, do velho homem, da velha mulher, essa mentira, esse lixo que você traz lá do mundo. Peça para o Espírito Santo tirar essa mentira. A Bíblia diz que você é aceita por Deus. E você se sente rejeitado, rejeitada. Peça para o Espírito Santo tirar isso em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que você é importante, mas você se sente como coitadinho. Acha que as pessoas são melhores que você por aquilo que elas têm ou pelo lugar que elas ocupam. O inverso também é importante, viu? Às vezes você o contrário de tudo isso. Você se acha super importante, super capaz e você menospreza o seu irmão. Aí faz aquela oração do fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu sou um homem bom, dou dízimo, sou religioso, jejuo 3 vezes por semana e não sou como esse miserável publicano aqui. Cuidado. Pede para o Espírito Santo arrancar a prepotência do seu coração, o orgulho, essa autoestima exagerada que faz com que você olhe as pessoas de cima para baixo. Você diminui as pessoas. Você se acha mais capaz, se acha mais inteligente. Cuidado. Uma das coisas que essa crise está nos ensinando é isso. Está todo mundo em pé de igualdade. Vai o bacana no supermercado, vai sem máscara para ver se ele entra. Vai o bacana, pode ter milhares de dólares, contas abarrotadas de dólares ou reais. Vai no shopping. Onde estão os mega, os super? Ah, irmãos, Deus está nos ensinando tanto. É tempo de jejum e oração. É tempo de nos quebrantarmos diante de Deus. É tempo de nós vestirmos saco e cinza e nos humilharmos diante de Deus. Mas tudo começa com a verdade. Tudo começa quando você olha para dentro de você e você descobre o que está te impedindo de crescer, de ser aquilo que Deus quer que você seja. Em nome de Jesus, abre os olhos, jejum e oração. Aproveite esse tempo, quebrante-se diante de Deus. Manda esta autoestima em baixa, que te faz sentir miserável, manda para os quintos do inferno.
jejum e oração, mas aproveite também e pegue essa autoestima exagerada que faz com que você olhe as pessoas de cima para baixo, lança no esquino do inferno e se humilhe na presença de Deus e trate as pessoas com respeito, porque elas são iguais a você. A sua conta, a casa que você mora, o seu carro, o carro que você ocupa, não faz de você melhor do que ninguém. E cuidado, porque Deus exalta os, se humilha, mas Ele abate os orgulhosos. Qual é o segredo? Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, irmãos, entre valores materiais e valores cristãos, nós só conseguimos com uma vida de jejum e de oração. Então, antes de orar, para receber poder, para poder expulsar demônio, para poder curar, tudo isso é importante e necessário. Nós vamos orar por isso. Mas antes de orar, humilhe-se, boca no pó, saco e cinza. Reconheça seu pecado. Davi só se tornou homem segundo o coração de Deus quando ele se arrependeu profundamente. Davi fez uma confissão no Salmo 32. Mas ali há um problema cronológico. A oração dele primeiro foi estar no Salmo 51. Quando ele olhou para dentro dele, ele viu que ele tinha pecado. Ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ah, irmãos, como essa oração é necessária em um tempo de jejum. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito quebrantado. Ore por você mesmo. Arrependa-se. Viva o jejum. Viva, por meio desse jejum, um avivamento pessoal. E só assim você vai estar apto, pronto para começar a perceber as mudanças. Senão você corre o risco de completar, de fazer uma jornada de 50 dias de jejum e oração e sair pior do que o que entrou. Sabe por quê? Você vai sair dizendo assim: não valeu a pena. Claro que você não vai ter resultado no jejum, você jejua hoje, o resultado é amanhã. Você lança a semente e vai germinando, ela vai gerando, sabe? Você vai regando todos os dias, com oração, com oração. Tenha prática. Quer ver um bom conselho que eu dou para você? Começa a partir de agora uma prática de jejuar pelo menos uma vez por semana. Você sabia que nós já temos no nosso currículo, na direção nossa de igreja em célula, você sabia que as quarta-feiras é um dos dias que nós, principalmente os líderes, precisamos consagrar algo ao Senhor. É uma prática que você pode fazer uma vez por semana, 2, 3 vezes. Tenha um hábito de 2, 3 vezes por semana, ofereça uma refeição ao Senhor, ou 2 que seja. Comece a ter o hábito de 1 a 2 vezes por semana, oferecer algo ao Senhor. E vai mortificando. E coloca diante de Deus. E pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou precisando me livrar do quê? Eu te encorajo hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Antes de você dormir, pega 2 folhas de sulfite. Entra no seu quarto, você sozinho, você e Deus. E comece a escrever em uma delas: hábitos saudáveis que eu preciso manter ou melhorar. E na outra você escreve: hábitos maus que eu preciso
me livrar, porque estão me impedindo de experimentar mais de Deus e correndo o risco de eu ir até para o inferno. Porque, meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus. O fato de um dia você ter erguido a sua mão, ou ter ido lá à frente, e ter tomado a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não te garante o reino do céu. Quando eu estive na Coreia, eu aprendi algo com o pastor Yun, eu cito isso lá no meu livro Lugar Secreto. Diz assim: ore pelo menos 1 hora por dia para poder manter a sua salvação. Ore até 2 horas por dia para você cumprir a sua missão. Ore de 3 a 5 horas por dia para você influenciar algumas pessoas. E ore de 5 a 8 horas por dia para você influenciar as nações. Eu preciso fazer diariamente a manutenção da minha salvação. Não é porque a parte de Deus já está feita, Jesus morreu, mas eu preciso, e pecado não entra no céu. Quem morre em pecado, não confessado, corre o risco de ir para o inferno, sim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverança se dá a você renunciando todo dia a si mesmo, tomando a sua cruz, carregando a Jesus. E tomar a cruz e seguir a Jesus não é fácil, só com renúncia. E você começa a renunciar os desejos, os hábitos. Então, em nome de Jesus, não vá dormir hoje sem pegar 2 folhas de sulfite antes de fazer isso. E amanhã você fala, tá aqui, Senhor, hoje eu estou começando a orar por isso. Ó, eu vou todos os dias. Senhor, hoje eu vou orar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Senhor, eu vou. E vigia. E se livra desse pecado em nome de Jesus. Amém, querido? A minha oração é que Deus te dê graça. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu contar uma experiência para você que eu tive essa semana. Essa semana nós fizemos uma ação. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E eu postei, eu fiz uma live. E quando eu vim aqui para orar, eu comecei a orar. E eu sempre começo a minha oração às 4:45, pedindo perdão a Deus. E sempre tem que entrar na presença de Deus. Deus é o meu Pai. Eu tenho intimidade com Ele. Mas antes é o meu Pai. Ele é santo. E eu preciso entrar na presença dEle com santidade. Eu começo me arrependendo. O Espírito Santo falou assim, e aí? Você não foi um pouco vaidoso ontem, não? Você não se sentiu envaidecido por aquela ação? Meu Deus! O que você fez? Você fez para mim ou você fez só para mostrar para as pessoas? Irmão, você pode olhar lá no meu Facebook. Teve algumas coisas que eu postei lá, da ação que nós estávamos fazendo, que eu apaguei. Porque o Espírito Santo me convenceu que naquele item estavam tendo um excesso de vaidade. Estou confessando para você. E eu submeti. E foi o motivo da minha oração no dia de ontem, meu jejum. Espírito Santo de Deus, tira a vaidade do meu coração. Sabe qual é o pecado predileto do diabo? Vaidade. No original, no grego, sabe o que significa a palavra pecado? Avon, vaidade. Peça para Deus, quem sabe, esse é o pecado que está te levando para longe de Deus. A vaidade. Pede ao Espírito Santo.
para falar ao teu coração. Pede ao Espírito Santo para te convencer quais são os pecados que estão te afastando de ter uma experiência com Ele. Confesse, abandone, pague o preço. Ah, mas é um pecado tão gostoso. Pois é. Mas aí você escolhe. Ter o prazer do pecado ou o prazer de estar na presença do Espírito Santo de Deus. É uma escolha. Você escolhe ou ter prazer em estar com o Espírito Santo de Deus ou ter prazer no pecado. E quer saber de uma coisa? O Espírito Santo de Deus não vai negociar. Ele habita em todos que se arrependem, mas só usa vasos limpos. Ele habita dentro de todos que se arrependem e busca ter uma vida de santidade, mas ele só usa vasos limpos. Vasos que é capaz de ouvir a voz dele, se arrepender, confessar, abandonar e seguir em frente. Essa foi a meditação que Deus colocou hoje no meu coração para nós, nesse tempo de jejum. Está tudo aqui, ó. Não é coisa da minha cabeça. Aqui é o nosso programa de jejum e oração. Ou você achou que era só mamão com açúcar? É só jejuar para pedir poder? Vai chegar o momento. Nós vamos começar limpando, nos livrando das nossas mazelas, para poder ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, porque só homem de Deus e mulher de Deus começam uma jornada de jejum de 50 dias de oração. Você que ainda não entrou, que está nos assistindo, ainda dá tempo. Entra em nome de Jesus. Não vai 50, vai 21, vai 30, vai 40. Ainda dá tempo, em nome de Jesus. Vem. Não fica de fora, não. Em nome de Jesus. Quero orar por você, para que o Espírito Santo te conceda graça, favor e misericórdia. Pai, Tu conheces o meu coração, conheces o coração do meu irmão, da minha irmã, e Tu sabes o que há dentro de mim e dentro de cada um deles, Senhor, que necessita ser mudado. Amado Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu Te dou a liberdade para nos mostrar, para nos constranger do pecado que nos afasta de Ti, do pecado que nos impede de ter experiências profundas contigo. Convença-nos em nome de Jesus. Gera ainda nessa noite em nós arrependimento profundo. Eu oro, Espírito Santo, para que leve o meu irmão a fazer aquilo que eu já fiz, de fazer um inventário sincero e honesto e ver quais são os hábitos saudáveis que eu preciso manter e melhorá-los, mas revela também quais são os hábitos ruins que precisam se livrar, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez comigo, eu peço que o Senhor faça com meu irmão, com minha irmã. Assim como o Senhor ainda faz comigo, faça com meu irmão, com minha irmã, em nome de Jesus, para que essa jornada de jejum e oração não seja em vão, que não seja apenas passar fome ou passar necessidades. Espírito Santo, conceda-nos a graça de sairmos desse tempo de jejum e oração com experiências profundas contigo. Melhores crentes, melhores servos, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores profissionais, melhores homens e mulheres. Homens e mulheres sensíveis à Tua voz, que ouça a Tua voz em nome de Jesus. Gere em nós a habilidade de reconhecer o nosso pecado. Gere em nós o espírito que foi gerado dentro de Davi, a facilidade de reconhecer quando pecava contra Ti e se arrependia profundamente, e por isso alcançou o título de um homem segundo o coração de Deus. Por favor, Espírito Santo de Deus, toma a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Toma a vida dessa família em Tuas mãos. Eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre cada membro de cada família que está nesse momento nos assistindo. Que esse tempo de jejum e oração
seja um tempo para nos levar a refletir profundamente acerca da nossa maneira de viver. Desconstrói da nossa mente, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Arranca de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir os sábios conselhos e experimentar a vontade perfeita e agradável de Deus para cada um de nós. Eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã, eu declaro em nome de Jesus que ele é capaz de ouvir a tua voz. Eu oro para que o meu irmão e minha irmã seja capaz de aceitar a verdade que está na palavra e rejeitar a mentira do diabo. Que cada um deles escolham ficar com aquilo que a tua palavra diz acerca deles e dela, e rejeite aquilo que homens, mulheres, Satanás diz acerca deles. Eu declaro a bênção, o favor do Senhor sobre a vida do meu irmão, sobre a sua família, sobre a cidade onde ele mora, sobre a igreja do Senhor, a igreja do Senhor entre as nações. Eu oro pelo nosso país, eu oro para que mudanças sejam geradas no céu e operadas na nossa vida, nesse tempo de crise. Que possamos sair dessa crise melhores do que aquilo que entramos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Até amanhã, quando voltaremos com a nova reflexão. Esse vídeo vai ficar à disposição no Facebook, depois será editado e vai também para o nosso YouTube. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Recomende a quem você conhece a nos acompanhar para receber uma palavra de vida eterna e de transformação, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe.